E ele falou: se você receber um tiro, não pare de orar. Continue orando porque eles dependem desta oração. Olá, pessoal. Eu sou o pastor Claudinei, sou missionário ao redor do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre missões, mas antes disso, se você puder, se inscreve, compartilha, curte. E esse QR Code que tem aí do lado, em algum lugar aí na tela, tem o QR Code, é justamente para você contribuir com as missões, seja em qualquer lugar, onde Deus mandar, nós fazemos missões, ok? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Pastor, qual foi o momento mais tenso que você viveu em uma das missões que fez? É uma pergunta que muita gente me faz e muito interessante, porque são muitos momentos tensos que eu vivo, né? Mesmo porque eu trabalho bastante com, praticamente em todas as minhas missões são em lugares de muito risco. Então eu lido com em alguns países com alguns radicais, eu lido também com lugares onde são dominados por vários tipos de gangues, até mesmo ações terroristas, que infelizmente isso é acometido no mundo inteiro. Então, tem muitas situações de risco, muitas situações que são tensas. Vamos falar sobre pelo menos uma delas agora, por exemplo, que é uma situação em que eu vivi no Paquistão em 2019. Em 2019, eu estava com o pastor Simon em uma missão lá no Paquistão, e o bairro onde nós íamos fazer a missão, ele era um bairro controlado pela Al-Qaeda, né? E nós tínhamos uma família que precisava ser resgatada. Resgatada do quê, né? Resgatada da escravidão. Infelizmente, existem alguns países que ainda têm escravos. Escravos como a gente vê nos livros, como a gente vê nos livros de história, por exemplo, nos filmes, onde você pensa que não tem mais, mas infelizmente tem. Inclusive no Paquistão é um deles, tem muita gente que trabalha numa escravidão moderna, que é nas fábricas de tijolos. Então nós tínhamos lá em 2019 uma família que precisava de ajuda, que precisava de ser resgatada, e aí nós fomos até lá. E ao chegar lá, eu me deparei com uma situação muito difícil, porque era bem cedo, era 5, 6 horas da manhã, né? Antes das 6 horas da manhã, nós estávamos programados para chegar antes da neblina dissipar, porque nós íamos falar do Evangelho de Jesus e ajudar essas pessoas, e também com o objetivo de resgatar uma família. E quando nós chegamos lá, no meio daquela preparação nossa, eu tive um momento mais difícil e mais tenso, acho que, da minha vida. Porque nós não tínhamos uma permissão para estar ali, e por se tratar de radicais, então nós tínhamos um perigo constante. Mas por amor àquela família, nós arriscamos a nossa própria vida, né? Eu me lembro que o pastor Simon disse para mim, isso eu estou falando de forma resumida, ele disse para mim: você tem 5 minutos para falar de Jesus, você vai usar 3 minutos, e os outros 2 minutos você vai oferecer Jesus para eles, e depois você vai orar por eles. E eu achei muito estranho, porque como que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar sobre a palavra de Deus usando apenas 3 minutos? Que sermão vai ser esse? Qual o tamanho desse sermão? Não dá. Mas era o que eu tinha, e eu tinha que agir daquela forma. E no momento em que foi me permitido, eu comecei a falar de Jesus, e eu apenas tinha começado. E o pastor Simon já disse para mim: chega, você não pode falar mais. Eu falei: e agora? Ele diz: oferece Jesus para eles. E eu me recusei de oferecer Jesus para eles, porque para mim eles não tinham entendido nada, né? Como entender em 3 minutos de conversa?
E eu me lembro que eu ainda levei uma bronca dele quando eu disse: eu não posso fazer isso porque eles não entenderam nada. E ele disse: você está perdendo os últimos 2 minutos que nós temos. Mas aí eu ofereci Jesus para eles e todos eles aceitaram a Jesus como Salvador. E no momento em que eles aceitaram a Cristo, eu me recusei também a orar por eles, porque para mim eles tinham aceitado, mas não tinham entendido. E eu levei a segunda bronca e o pastor Simon disse que eu estava perdendo muito tempo. Eu tinha que oferecer Jesus para eles, eles aceitavam, já depois do momento que eles aceitam, é só orar. E nós temos que ir embora porque é um lugar de risco. Eu fechei os meus olhos e quando eu comecei a oração, o pastor Simon veio aqui no meu ouvido, no meio da oração, e disse para mim: se você perceber que recebeu um tiro de fuzil, de metralhadora, eu não lembro na época como é que ele disse, e ele falou: se você receber um tiro, não pare de orar. Continue orando porque eles dependem desta oração. E assim, imagine nessa hora que você já está ali conversando com Deus, você ouve isso no seu ouvido ali, como é que você fica? E eu orei com muita fé por eles e por mim, é lógico, né? E eu orei ali, terminei aquela oração e eles agradeceram demais. Só que o pastor Simon disse para mim: entra no carro agora e vamos embora, porque nós precisamos sair desse lugar. De forma aberta, porque a qualquer momento, Senhor, eu posso ser atingido com altura, mas o Senhor me trouxe aqui. Eu não vim aqui porque eu quis, eu vim aqui porque o Senhor me ordenou. E em nome de Jesus Cristo, eu preguei a tua palavra, eu falei uma palavra para E perguntei para ele, né? Depois eu falei: pastor, por que você falou aquilo no meu ouvido? Eu não tinha visto, mas ele já tinha visto. Havia ali um radical com uma arma já apontada para nós e eu não tinha visto, mas ele viu e foi o que ele disse no meu ouvido: olha, se você perceber, gaste o seu último fôlego de vida, mas fale, porque eles estão precisando desta oração a vida toda. E assim foi um dos momentos mais tensos que eu já vivi na missão. Onde que o atirador estava? Ele estava numa parte alta ao lado de uma chaminé, mas graças a Deus não aconteceu, ele não atirou. E um detalhe, isso foi em 2019. Depois, naqueles mesmos dias, nós conseguimos fazer o resgate daquela família. Resgatamos a família, eram dois jovens, um casal, era uma menina e um menino, eles tinham acho que 11 anos, acredito que eles tinham uns 11 anos mais ou menos, 11, 13 anos mais ou menos. E nós conseguimos resgatar aquela família, o pai, a mãe, essas duas crianças. Demos a liberdade a eles, cuidamos deles e eles se tornaram livres. E por incrível que pareça, isso foi em 2019, nós estamos em 2026. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, em uma das minhas missões lá no Paquistão, 6 meses atrás, eu estava dando um seminário para novos missionários lá no Paquistão. E um jovem de, não sei se ele tem 18, 19 anos, ele chegou para mim e ele ficou parado no seminário e olhando para mim e perguntou: pastor, o senhor se lembra de mim? E eu falei: não me lembro, vocês são tudo iguais, até eu tô parecendo com vocês agora. Então, não sei quem é você. E ele disse para mim: o senhor não lembra de mim, mas eu nunca vou esquecer do senhor. Eu sou aquele jovem que em 2019 o senhor resgatou junto com meu pai, minha mãe e a minha irmã lá naquela fábrica de tijolos. A partir daquele dia nós começamos a viver, eu comecei a estudar, minha irmã também. A nossa vida foi mudada, os meus pais mudaram a vida deles. Hoje está se cumprindo algo que eu pedi para Deus naquele dia, naquela oração que o Senhor fez por nós. Eu disse para Deus que eu queria ser igual a você. Eu queria ser missionário. E hoje o Senhor voltou aqui e está me dando aula. E não sabia quem eu era. Então hoje eu sou o próximo missionário que será igual a você. Então essas coisas marcam a nossa vida. E aquele chapéu lá, o senhor ganhou onde? Aqui é de lá, Paquistão. Isso aqui eu ganhei de presente. Deixa eu lembrar.
Eu acho que foi em uma das famílias que eu resgatei. Foi isso mesmo, mas aí já é outra família, né? Eu resgatei uma família e eles de fato não tinham nada, né, para me dar. E eu também não queria nada, né? Mas eles me deram esse presente aqui. Foi muito honroso para mim. Eu trouxe de lá do Paquistão para cá. Então foi uma forma de agradecimento, né? E toda vez que eu olho, eu lembro que foi uma família. Já não lembro qual das famílias que foi, mas uma das famílias me deu de presente. Já foram quantas famílias resgatadas no total? Eu já perdi as contas. Passam de 100 famílias. Passam de 100 famílias. Bem, você tem quantas para resgatar ainda? Infelizmente, existem milhares e milhares. Hoje, no Paquistão, cerca de 1 milhão de escravos ainda estão esperando para ser resgatados. E esse resgate é só por Deus mesmo. É só Deus quem coloca no nosso coração, prepara os recursos. Por isso eu até digo para você aí que se quiser contribuir com um resgate de alguma família, pode ser o valor que você quiser aí da sua oferta. Só clicar aí nesse QR Code e vai direto para a missão. E você vai poder dizer, eu estou fazendo missão. Porque missão não é somente eu quem vou, né? Existe uma equipe junto comigo. Existe uma equipe que trabalha no Brasil comigo. Existe uma equipe que trabalha no Paquistão e em cada lugar onde eu trabalho, em Madagascar ou qualquer outro país, eu sempre tenho uma equipe que está ali me dando respaldo, né? Então, essa sua ajuda vai ser muito importante para qualquer uma das equipes que nós coordenamos e trabalhamos. Só ficar bem com esse chapéu, né? Fiquei bonito, né? Pensando o quê? Olha, é muito bom falar sobre isso, porque isso aconteceu em 2019, com todos os riscos, com tudo que a gente passou, mas hoje, nesse lugar, existe lembre-se, era um lugar que era controlado por Al-Qaeda. E hoje tem uma escola, hoje tem uma igreja, hoje todas aquelas pessoas que ali apareceram para eu falar do Evangelho, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, hoje já são batizados, hoje tem uma comunidade só para eles, uma igreja só para eles. É uma bênção. Fazer missão sempre vale a pena. Repetindo aqui, para todos vocês, se inscrevam nesse canal, curte, compartilha. Tem o QR Code aí mais uma vez. Se você quiser mandar alguma oferta, mande. Pastor, mas vai chegar até... Vai chegar diretamente para mim e será distribuído segundo a necessidade de cada missão. E você pode acompanhar aqui, pode acompanhar nas outras redes sociais, você pode ver tudo que vai acontecendo através das redes sociais que você já conhece. Eu estou aí bem ativo, né? Também eu vou fazer de tudo para colocar bastante conteúdo aqui nesse canal, para que porque muitas pessoas me pediram isso há muito tempo, gente, mas para mim é muito difícil. Mas agora Deus preparou para mim uma equipe. Eu tô chique. Você tá pensando o quê? Eu sou chique agora. Eu tenho uma equipe e essa equipe tá me ajudando a conseguir publicar, né, todas as experiências e tudo aquilo que a gente já viveu em missão, os testemunhos que podem edificar a sua vida. Então você pode esperar que aí nesse canal você vai receber muita informação, tudo sobre missões. Inclusive, se você quiser, se tem alguma dúvida e que você queira também participar, pode me perguntar. Pode perguntar que eu faço questão de responder, tá bom? Agora, manda aí pro pessoal. Multiplica isso. Compartilha. Se você compartilhar, eu vou colocar conteúdo. Muito obrigado por vocês até aqui estarem comigo e até a próxima.